Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois bem, hoje eu quero falar de algumas dicas de sucesso para quem quer ter sucesso no cultivo das suculentas. Se você tem alguma curiosidade, tem alguma dificuldade, pode ser que você se identifique com esse vídeo. Então vamos lá? Bora lá que eu vou falar para vocês. Bom, então vamos lá pessoal. São tantas dicas que a gente vê na internet sobre como cultivar suculentas e como ter o sucesso no cultivo dessas plantinhas, mas tem algumas coisas que são fundamentais para que você consiga cultivar essas plantas e tenha sucesso, né? Aqui nós temos duas Paquiveria glauca, aqui duas melacos, mais uma melaco, e bem do lado aqui, ó, para confundir um pouco, uma croma e uma outra croma. A melaco tem esse brilho na folha, então dá para diferenciar bem as duas. Tá vendo? Ela tem um brilho. E a croma é mais opaca, né? Ela fica até vermelha na ponta, dependendo da quantidade de sol que ela recebe. Por que eu coloquei esse arranjinho aqui para mostrar para vocês? Que a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o vaso. O vaso é muito importante no cultivo das suculentas. E o local onde você vai deixar essas suculentas, se é um lugar onde vai tomar chuva, se não é um lugar onde vai tomar chuva. A suculenta também, ela se adapta, né? Você rustifica a suculenta deixando ela na chuva, e algumas suculentas, elas resistem e ficam cada vez mais fortes. Por que eu gostaria de falar do vaso? Porque este aqui é um vaso de barro, tá? Um vaso de plástico, tá dando para ver? E essas plantinhas tomaram toda a chuva desse último verão agora. E por que eu quero falar delas? Porque essa espécie de plantinha, ela é bem sensível, tá? Ela é bem sensível. Mas por que elas suportaram ficar na chuva aí juntinhas? Gente, por causa do substrato. Esse substrato que eu coloquei aqui é um substrato que tem muita tufa, bastante palha de arroz e perlita. E não sei se dá para observar, olha, eu coloquei como cobertura caqueira de telha. E isso faz com que ela seque com mais facilidade. Então, esse foi um fator muito importante dessa planta, que não é uma planta que a característica dela é suportar a chuva, não é. Ela é uma planta sensível, mas que ficou muito bem e passou muito bem aqui. Então, esse é um ponto primordial, a observação do vaso. Eu recomendo para quem vai cultivar suculenta, que coloque a sua suculentinha, você vai cultivar na chuva, deixar na chuva, deixar no tempo, tenta colocar um vasinho aí de barro, tá? De preferência impermeabilizado. E se não tiver alternativa e for cultivar em vasos de plástico, então muito cuidado com seu substrato, que esse substrato seja bem drenante. Para mim aqui no meu cultivo é uma receita de sucesso. Então o vaso é muito importante no cultivo dessas meninas. Voltando a falar mais uma vez de vasos, este aqui é um vaso de barro, mas dá para observar que esse vaso ele é impermeabilizado, tá? Por fora tem só uma mão, mas por dentro tem duas demãos. Então, essas plantas aqui também tomaram toda essa chuva desse último verão, né?
essas plantinhas suportaram bem. Por quê? Porque elas estão nesse substrato que eu acabei de falar para vocês e estão no vaso de barro. Então, gente, o vaso é primordial para você ter sucesso no cultivo dessas plantinhas. Aqui a gente tem um dorete, que está cheia de bebês. Olha só que coisa mais linda essa plantinha. Olha só como ela é generosa. Olha que coisinha mais linda, cheia de bebês. O Sedum Adolphe, maravilhoso, esbanjando beleza. Aqui no centro eu tenho essa belezura aqui, que é o Cremosedum Penarur, que tá me dando bebês aqui do lado. Opa, a sombra. Aqui dá pra ver melhor. Tá me dando bebês ali do lado. Tem essa lindeza aqui, que eu não sei a identificação dela, mas vou descobrir. Tem essa maravilhosa, que é a Echeveria Pollux. Eu não sei vocês, gente, mas às vezes dá um branco, né? A gente sabe o nome da planta, mas some da cabeça. Mas vamos lá, eu já não gosto muito de colocar as plaquinhas, mas eu acho que eu vou tendo a necessidade de colocar, porque eu acho que a plaquinha deixa o ambiente um pouco poluído, mas quando a cabeça não funciona, né? Você tem que colocar a plaquinha mesmo, não tem como. E eu gostaria de dizer que, para ter sucesso, a primeira observação é justamente o vaso, tá? Então, eu tive no início do meu cultivo, eu comecei a cultivar em vaso de pipoca, aqueles vasinhos de pipoca de 1 litro, e não foi bem. Por quê? Porque as minhas plantas tomam chuva, tomam sol o dia todo, e não foi bem, né? Para quem vai deixar na chuva, um vasinho de plástico, mesmo com substrato bem drenado, gente, pode ser que você tenha sucesso, mas é um pouco mais difícil. Então, essa observação em relação ao vaso é uma dica que eu tenho e que eu acredito que vai dar certo para você, assim como deu certo para mim, né? Então, vaso. Vai cultivar no tempo? Substrato bem drenante e, de preferência, um vasinho de barro, uma latinha, que dá certo. Uma outra dica de sucesso aqui com as minhas plantas é escolher o tipo de planta e perceber qual é a necessidade dessa planta, né? Porque aqui comigo, e eu acredito com muita gente, algumas plantas, gente, não suportam ficar no tempo total. Elas suportam tomar no máximo em 1, 2 dias de chuva. Mais que isso, essas plantinhas não vão suportar. A Dionísio é um bom exemplo. É uma planta que não suporta ficar na chuva, gente. Se você deixar essa plantinha na chuva, ela simplesmente despetala. Olha que coisa mais linda que tá esse arranjo com Dionísio. Essa plantinha é uma plantinha de crescimento lento, tá? Ela não cresce rapidamente como as outras. Esta minha aqui, ela tá tomando sol da manhã, ela fica embaixo de numa prateleira, então ela só pega chuva de lado, ela não pega chuva que nem as outras plantas. Então, a dica que eu quero passar nesse sentido de mostrar essa planta
é que você tem que fazer uma pesquisa. Hoje em dia a gente tem um vasto tipo de pesquisa na internet. E então é muito importante que você pesquise. Olha, essa planta, será que eu posso colocar ela na chuva? Será que eu posso deixar ela exposta? Sim, você vai encontrar a resposta para isso. Então é muito importante que você faça uma pesquisa sobre qual planta que você pode deixar fazer um jardim com ela ou não. Então, uma dica importante é pesquisar, gente. Procurar entender qual é a necessidade de determinadas plantas, porque elas não são iguais, são da mesma espécie, mas têm necessidades diferentes uma das outras. Então, isso é muito importante, né? Procurar se informar a respeito de como que essa planta se comporta em determinados lugares. Aqui comigo, essa plantinha não suporta ficar na chuva. Você tem que proteger ela, porque senão você vai perder, né? Olha que lindeza que tá isso aqui. Tem um patinho ali, porque a que tava ali morreu. Foi pro céu da suculenta. Isso acontece, né, gente? Não tem como. Desculpa. Isso acontece. Mas faz parte, né? Nós estamos lidando com um ser vivo e a gente tem que estar preparado para isso, porque vão vir muito mais alegrias do que tristezas, né? A gente tem que entender que nós também somos assim. Olha que lindeza. Outra dica que eu gostaria de dar para vocês, mostrando esse arranjinho aqui mimoso, com essa gila no centro, que tá lindinha, gente, olha que coisa mais linda. Ela estava sozinha, mas eu resolvi colocar ela nesse arranjo, e como eu sempre digo, as plantas que estão juntas estão muito bem. Muito bem. O que você tem que fazer é fazer essa observação, e é justamente sobre isso que eu coloquei esse arranjo, que eu quero falar sobre observação. Aqui eu tenho uma Cookie Frost, um bebezinho também, um mineralzinho, um cristal, uma mina. Olha que coisa mais linda, gente. Que plantinha bonita. Deixa eu virar aqui para não dar sombra. Olha, que coisinha mais linda. Essa é a mina, Echeveria mina. Um cedro, um ouro. Para embelezar muito mais. E aqui, esta pequenininha aqui, que eu vou encontrar a identificação e vou colocar na tela, tá? Eu não sei a identificação dela. Deu branco agora, tentei lembrar, mas não consegui. Mas por que eu coloquei esse vaso? Gente, observação é tudo para quem quer cultivar suculenta. Tem algumas plantinhas que você deixa lá, ela vai, né? Mas a grande maioria é muito sensível, né? E aqui eu tenho uma Dionísio que está bem estressada. Tá vendo? Tá bem vermelho. A Dionísio pode até chegar a essa coloração, mas quando uma plantinha fica muito estressada, mesmo você dando a água que você consegue, que você está acostumada a dar, eu estou fazendo isso agora uma vez por semana só, e ela continua vermelha, e aí você ainda vê uma formiguinha passeando. Gente, formiga perto de uma planta pode saber que ela está com pulgão. Mas não é só isso não. Essa plantinha tem outra coisa. Esse estresse tem outro sentido. Está acontecendo outra coisa. Então, como que você vai ter sucesso no cultivo das suas meninas? Observando, gente. O que eu vou fazer? Vou tirar essa plantinha daqui. Vou ver como que está a raiz. Se estiver tudo bem, eu volto a plantar ela novamente. Mas por que eu queria chamar a atenção? É justamente por isso. Não dá para deixar a sua planta lá largada
e falar, ai, nossa, vai ficar tudo bem. Se você tiver sorte, sim, pode ser que sim. Mas o segredo aqui para mim, nas minhas plantas, é a observação. Eu tenho feito isso sempre, quase todos os dias, quando eu tenho disponibilidade, eu observo as minhas meninas. Até porque elas estão em arranjos, e arranjos é mais fácil de ter alguma coisinha lá embaixo, né? Então tirar sempre as folhinhas secas, não deixar a folha seca. Viu uma folhinha seca? Vai lá e retira, gente, não deixa. Porque isso ajuda a atrair cochonilhas, tá? E por isso que eu acho que a observação é muito importante. Vou mostrar uma outra planta aqui. Quer dizer, não é outra, né? É esta gila. Essa gila, ela estava num vaso de barro não, de plástico. Nossa, eu faço sempre confusão. E eu tava tomando chuva, gente. Eu deixei ela na chuva, esqueci, na realidade, sabe? Deixei ela na chuva, praticamente perdi essa planta, gente. Eu praticamente perdi a gila. Quando eu vi, eu falei, nossa, meu Deus. Fui, corri, peguei essa planta, cortei mesmo, sem medo, tirei as folhas que estavam quase morrendo e deixei essa menina. Essa é uma dica, olha, gente, é ouro. E deixei essa menina para cicatrizar, não na chuva, tá? Tomando sol da manhã, mas não na chuva. Num potinho, um potinho 11, coloquei ela lá e deixei. E aí, como essa planta é uma planta muito sensível, o que eu fiz? Eu só plantei essa planta depois que ela emitiu raízes. E aí tá aí, gente, olha o segredo. Coloquei num vaso de barro, porque eu fiquei com medo de perder ela novamente. E olha só que beleza. Por que eu tô falando isso de deixar emitir raízes? Porque você pode decapitar uma planta e plantar ela no mesmo dia. E deixar ali uns 3, 4 dias sem dar água. Mas se você, essa é uma dica maravilhosa, gente, mas se você quiser ter sucesso, espera essa planta enraizar. É muito importante soltar raízes. Depois que ela solta as raízes, não tem erro. Não tem erro, gente. Você não vai perder sua planta. Eu tive que parar o vídeo por causa do latido aqui da cachorra. Desculpa. Isso é muito importante, viu, gente? Você quer cultivar suculentas? Vai fazer uma decapitação? Tenha um pouquinho mais de paciência. Deixa lá a sua plantinha dentro de um vasinho, porque ela precisa estar num lugar escuro. As raízes, para serem emitidas, elas têm que estar num lugar escuro. Então pega lá um vasinho, dependendo do tamanho da planta, e deixa ela emitir raízes. Mas agora, no outono e no inverno, evite fazer esse tipo de coisa, a não ser que a planta esteja dando sinais que está doente. Por quê? Essa dica é muito importante. Porque agora a maioria entra em dormência. E o que acontece? Ela vai demorar muito mais tempo, tá? Muito mais tempo para emitir raízes. Então, não faça decapitação agora, tá? Sua planta, ela diminuiu o metabolismo dela, então ela precisa de tempo. Então, você, nesse intermédio, até soltar raízes, você pode perder a sua plantinha, tá bom? Uma outra dica, pessoal, que eu gostaria de dar para vocês, que vale também de observação, é você fazer a identificação do tipo de praga, né? O que pode atingir a sua planta, né? São vários, né? A gente tem um oídio, tem o olho negro. O olho negro gosta da chuvarada. Agora, na época do frio, eles dão uma sumida, tá? Então, o olho negro, que são manchinhas pretas nas plantas. E agora pode surgir também o oídio. Eu não tenho aqui nas minhas plantas, graças a Deus, para mostrar para vocês. Mas depois eu vou fazer um vídeo mostrando o tipo de
de prevenção que eu faço e, no caso de infestação, o inseticida que eu uso. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês? Como a gente está agora no outono e inverno, o que acontece com as nossas meninas? Essa aqui não, mas eu vou mostrar outra, o que acontece com elas e como que você tem que ficar atento, senão você pode perder sua menina. A grande maioria das equivérias, elas fecham o miolo, né? Como elas entram em dormência, diminui o metabolismo, o que acontece? Elas fecham esse miolinho. E o que acontece? Por que eu achei importante compartilhar isso com vocês? Porque como elas fecham esse miolinho, gente, isso é uma maravilha para os pulgões. E a gente, mesmo observando, dificilmente a gente consegue ver o que está lá dentro. E olha, eu vou dizer para vocês, os pulgões adoram as plantinhas quando elas fecham assim, porque eles fazem a festa. Então, qual é a dica que eu tenho para dar para vocês? Façam a observação, né? E façam a prevenção. E eu agora, nessa época do ano, eu estou aplicando o sulfato de cobre de 15 em 15 dias. Durante a chuvarada eu faço isso uma vez por semana. Eu uso a terra de etomácea, não estou usando mais aplicação foliar. Eu uso a terra de etomácea quando eu vou plantar. E às vezes jogo um pouquinho, gente. Eu chego a jogar um pouquinho na plantinha, no vaso, não na folha. E se houver necessidade, eu uso um inseticida, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu acho que isso é muito importante. Você agir rápido, tá? Porque tem algumas coisas que são paliativos, são coisas que você vai colocar e você não vai obter resultado. Eu aqui, para cochonilhas, eu uso o Diazitop, que tem me dado resultado, mas eu só uso nas plantas que eu vejo que é infestada. Eu não uso em todas. Então, uma dica importantíssima, que eu acho que faz toda a diferença e que tem dado resultado aqui para mim, é justamente isso. A prevenção e a ação quando você vê que a sua menina está sendo atacada por uma praga. E para você que pretende cultivar suculenta, é muito importante que você use o melhor produto que você tiver ao seu alcance ou a sua receitinha caseira, mas haja rápido, viu, gente? Porque cada época do ano, outono, inverno, primavera, você vai estar sujeito a isso. Então, é a rapidez em agir que você vai ter sucesso com as suas plantinhas, ok? Olha ali, minhas meninas. Pois bem, pessoal, eu reuni algumas dicas, porque são muitas, tá? Não são só essas, não tem mais. Mas essas aqui para mim foram que me deram resultado e que fizeram toda a diferença no cultivo das minhas plantinhas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu joinha, de compartilhar e de comentar o que vocês acharam, o que pode ser melhor, qual foi a identificação de vocês. Isso é muito importante para nós. Muito obrigada por quem ficou até aqui e fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.